Olá, meus jovens! Olha aí que maravilha! Hoje nós estamos aqui sendo acompanhados por uma querida obra, né? Que beleza! Maravilha! Você em casa também está estudando aí com os vizinhos fazendo obra, destruindo os apartamentos, as casas, tudo? Maravilhoso, né? Estudar assim é bom demais. Bom, vamos lá! Hoje, neste vídeo, nós vamos aqui falar sobre limites laterais, né? Para que serve esse troço? Para te dar aquela noção de controle sobre a aproximação do x, né? A gente viu que quando você está fazendo um limite, você define o epsilon e vai atrás de um delta. Então, teoricamente, o que você controla é o epsilon e o delta você se vira para encontrar qual é. Aqui com esta noção de limites laterais, além, né, de você controlar o delta, você também pode controlar agora um pouco do x, né? Você controla um pouco da movimentação no parâmetro, certo? Por que fazer isso, né? Vamos pensar aqui rapidão, ó. O vídeo aqui vai ser entender um pouco da motivação, depois a gente define com epsilon e delta, faz aqui um resultado que é muito importante, né? Que é o teorema de existência para o limite, visto que a gente não vai fazer uma parte analítica usando o teorema da existência do limite. Vamos fazer uns exemplinhos e por último o teorema do confronto. Belezura? Então, tentando limitar o vídeo assim, né, naquele esqueminha de 12 minutos mais ou menos. Vamos lá então, para a motivação. Então, ó, suponha hipoteticamente, tá? Porque não é assim que a bagunça funciona, é uma situação extrema, tá? Que a gente vai ligar um circuito elétrico e determinar seu funcionamento como uma função do tempo. Ou seja, isso daqui a gente tem o parâmetro t, né? E aqui nesse eixo a gente teria o funcionamento aí do circuito elétrico. A pergunta é, o que acontece quando t tende a 1? Certo? Então, tá pequeno, eu não sei se está tão pequeno aqui, mas olha só. Quando você tem esse circuito aqui, né? A função que descreve o funcionamento, ele está sem funcionar até no momento 1. Né? No 1, ele começou a funcionar, então ele ligou o circuito, certo? Então o circuito está ligado para todo t, né, maior que 1, você pode pensar em 1 segundo ou 1 hora, ou a medida de tempo que você achar mais bonito. E aí o que acontece? Você ligou o troço, né? O que acontece quando t tende a 1? Então, esta situação aqui, ela é um pouco complicada, né? Porque a função era 0 e de repente vira 1. Por isso que eu estou falando aquela palavra lá, hipotético, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar o seguinte. Ora, se esse t ele é sempre menor que 1, o valor da função é sempre 0, porque o circuito está desligado, né? Então vamos pensar aqui, ó, se t é menor que 1, então o f desse t é 0, porque a função, né, o circuito não tem funcionamento. Agora, se o t é 1, você vem por aqui, quando ele é 1, o f de t está lá em cima, né? Se esse t é maior que 1, então o f de t é igual a 1. Né? E o que diabos acontece quando ele se aproxima de 1? A ideia é que se ele se aproxima, ela vai sair daqui. Eu vou até pegar uma cor parecida, né? Ela sai daqui e aparece lá. Faz de conta que é assim, com a bolinha aberta aqui. Então ele estava desligado, na hora que você aperta ele liga, mas aí acontece o que? Uma descontinuidade no gráfico da função, né? Aqui, ó, que nem eu fiz aqui, quando eu botei essa bolinha, eu quis dizer que aqui era menor ou igual, né? Então tá vendo que acontece uma coisa esquisita com o limite? O que seria o limite, né? O limite é 0 ou o limite é 1, né? A gente tem duas coisas aí para perguntar. O limite para quando t tende a 1 dessa f aí é 0.
né, ou o limite dessa f aí vai ser 1, certo? Ou será que tem, se tiver, né, se for, será que não existe, né? E aí, vamos lá. Outro circuito agora, né, da mesma ideia. Suponha agora que a gente vai ligar esse circuito. E neste caso é diferente desse anterior que a gente tem, ó, porque a mudança aqui, né, do funcionamento foi abrupta, né? Foi de uma vez, estava desligado e pá, ligou, né? Aqui, ó, esse movimento é um pouco mais suave, né? Quando você vai aqui, ó, ligar, o tempo passa aqui, ele vai aumentando, aumentando até que ele liga, né? Então, se a gente faz agora a mesma análise, né? A gente pode assim, ó, se o t é menor ou igual a 1, então o f de t é aquela parábola ali, né? F de t, né, é uma parábola. E o que a gente tem? Se esse t ele se se o t se aproxima de 1 com esse valor menor que 1, então o f de t ele tem a tendência de ir para 1, né? Certo? Agora olhando para cá desse lado, ó, se o troço está ligado, quando ele começou a ligar, né? Vamos botar aqui, ó. Se o t é maior que 1, então o f de t é igual a 1 e a gente vai ter, quando esse t, né, ele tende a 1, então o f de t ele também vai para 1, né? Porque aqui não aconteceu aquele salto abrupto que aconteceu no anterior. Então o que a gente poderia pensar nesse caso? A gente poderia pensar assim, ó. O limite para quando t tende a 1 de f de t dá 1, né? Porque o que é o limite? É você se aproximar, né, deste pontinho aí que a gente está botando, né? E aí o que acontece? Se você botar, né, pensar naquele negócio, falar que isso aqui é o L e botar para qualquer epsilon aqui a bagunça, você vai conseguir aquelas faixinhas do delta que sempre funcionam, né? Eu vou botar aqui e voltar aqui assim, né? Certo? Então aqui, ó, as faixas dos deltas, eles funcionam para o limite. E a gente pode fazer esse epsilon ficar pequeno. E a gente pode fazer para todo epsilon abaixar e ainda continua valendo. O que é totalmente diferente da primeira situação, né? Na primeira situação aqui, ó, a gente... Será que era 0? Será que era 1? Vamos pensar, né? Se eu vou pensar ali que ele é 0, olha, eu pego essa faixa aqui e boto aqui o L, e aqui L mais epsilon, e aqui L menos epsilon, certo? Aí eu tenho a faixinha aqui. O que acontece? Se eu pegar esse limite aqui do t tendendo a 1, para esse lado aqui funciona, mas para esse aqui não, né? Se a gente pegar aqui, ó, qualquer ponto, como tá 0, né, a faixa do delta fica fora, né? Então o limite não pode ser 1, porque eu consigo epsilons que o valor da função fica fora. E o limite também não pode ser 0, porque você pode pegar isso daqui e botar centrado no 0 aqui, que tem uma galera que está no 1, né? Se você pegar um x aqui, ó, aí ele ia ficar fora dessa parte, certo? Então, o que a gente tem? Os limites que a gente vai definir como sendo os laterais, eles dão um pouco mais de controle para que a gente consiga analisar o que acontece com a função quando o x tende a este valor limite, né? Aqui no caso é t, né? Mas a ideia é essa, certo? A gente controla o lado da aproximação para conseguir mais informação sobre o que está acontecendo com o limite.
Então no próximo vídeo a gente faz a definição formal desse negócio e vamos fazer ali a relação entre esses limites laterais e o limite de fato, beleza? Então até o próximo vídeo.